Tudo bom, pessoal? Estamos aqui hoje para promover o nosso Kiné Insight desse mês, que a gente está falando sobre o mercado imobiliário norte-americano. Um dia a casa cai. Está todo mundo perguntando, vai ter recessão ou não vai ter recessão nos Estados Unidos? E para responder essa pergunta, a gente foi analisar o mercado imobiliário, que é fundamental para entender essa questão. Recessão ou não nos Estados Unidos? Essa é a pergunta que está na cabeça de praticamente todo mundo no momento. E para tentar entender melhor essa questão, a gente fez um trabalho esse mês sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Estou aqui hoje com o nosso economista André Diniz falando sobre o nosso Kiné Insight, Um Dia a Casa Cai. André, para começar esse bate-papo, eu acho que as pessoas subestimam a importância do mercado imobiliário para a atividade, para o consumidor, para o emprego. Dá alguma visão para a gente, o que é o tamanho desse mercado imobiliário e como ele influencia a economia como um todo? Bom, Rui, o mercado imobiliário ele é uma das classes de ativos mais importantes da economia americana e da economia global, né? A gente está falando ali de algo em torno de 35 trilhões de dólares em ativos, que é comparável ao tamanho do mercado acionário, ao tamanho do mercado de títulos públicos. E esse mercado imobiliário, ele geralmente é tanto a parte mais sensível do ciclo econômico, porque é altamente sensível às altas de juros que o Banco Central entrega, né? E ao mesmo tempo, por ser esse primeiro elo da cadeia econômica, ele tende a ter efeitos que vão repercutir para o restante da economia, seja em ciclos positivos, seja em ciclos negativos. Tá certo. Então vamos começar a tentar destrinchar isso um pouco, tá? Qual é o efeito que esse mercado tem particularmente para o consumidor americano? Eu diria que são dois efeitos principais. O primeiro deles, que talvez seja mais direto, é que num perfil de consumidor que é alavancado, né? Então o consumidor ele tem que tomar uma hipoteca para comprar uma casa. Parte dessas hipotecas elas vão ter uma flutuação associada à taxa básica de juros da economia. Então quando você tem um ciclo de juros da magnitude que a gente teve atualmente, a gente está falando de 5% de aumento de juros em um ano, né? É um choque que a gente não via há 20 anos. Então o consumidor que tem as suas hipotecas atreladas à taxa de juros, ele vai sentir na renda uma maior parcela dedicada a pagamento de juros, a serviço de dívida. Por que isso importa? Porque parte dessa renda que poderia ser destinada para consumo, ela vai acabar sendo usada para pagar dívida. Vamos entender o seguinte então, André. A gente chegou no momento do Covid com um mercado imobiliário que estava subofertado. Por muitos anos, a gente tinha feito casas abaixo do crescimento populacional nos Estados Unidos. Chega o Covid, uma demanda enorme por casas. Quanto subiu o preço de casas durante o Covid nos Estados Unidos? Se a gente pegar a comparação ali do que foi 2019 até o pico desse processo, que foi meados do ano passado, a gente está falando numa alta de preços de cerca de 40%, 45%. Que é uma alta extremamente forte, né? Quando a gente pega em perspectiva lá 2008, que o mundo inteiro se acostumou com uma bolha imobiliária, a gente teve um aumento ali em 6 anos de cerca de 80%. Então, em 2 anos, a gente teve metade do aumento que naquela época foi em 6 anos. Né? Certo. A gente pegou o mercado subofertado, o mercado subiu 40% e, logicamente, as pessoas começaram a construir mais casas. O que aconteceu no começo de construção? O que aconteceu no mercado de construção de casas nos Estados Unidos nesse período? O mercado de construção ele acabou respondendo rápido a esse processo. Então, como você mencionou, a gente tinha o mercado subofertado, a gente já tinha, antes do Covid, uma falta de propriedades à disposição das famílias que estavam demandando casas, e a gente teve rapidamente uma nova demanda, tanto pela taxa de juros baixa, quanto pela injeção de renda que o governo fez na mão das pessoas. Né? E as pessoas querendo se mudar por causa do Covid, querendo mais espaço. Exatamente. Exatamente. Esse outro aspecto é bastante importante também. Né? Então o que aconteceu foi uma rápida expansão desses projetos iniciais, né? Essas novas construções, algo em torno de 25% em relação à tendência anterior. Então a gente experimentou ali nos 2 anos que foi também, coincidentemente, o auge da pandemia, um boom tanto de preços quanto de novas construções e e vendas. E o que isso fez para o emprego no setor? O emprego no setor respondeu a isso, né? Assim como o emprego, de modo geral, foi marcado por uma demanda muito forte que não conseguiu ser atendida pela mão de obra disponível, o mesmo vale para o setor residencial. E tem repercussões até hoje, porque a gente continua com uma necessidade de continuar os projetos que foram iniciados há 1 a 2 anos atrás, mesmo que na margem os novos projetos já estejam num nível bem mais fraco. Então vamos lá, vamos para a situação que a gente está atualmente, que fala muito com a possibilidade ou não de uma desaceleração dos Estados Unidos. Você, no primeiro momento, teve um aumento de novas construções. Isso gerou muitas casas sendo construídas.
muitas casas ainda estão sendo construídas. Mas o que está acontecendo com as novas construções, com o novo número de aprovações de construções no mercado agora? Como é que está isso em relação à tendência? O novo número de aprovações caiu bastante no segundo semestre do ano passado. O que aconteceu, né? A gente chegou nesse pico de preços ali no meio do ano passado. Conjuntamente, a inflação acelerou muito, o Fed teve que entregar juros para essa economia. E aí o que a gente chama de affordability, né, que é a capacidade de comprar do indivíduo médio, caiu muito, porque o preço estava alto, o juros estava alto. Com isso, as vendas desaceleraram de forma substancial no segundo semestre do ano passado. O construtor, observando esse processo, também desacelerou muito os novos projetos que ele começa a construir. Então, agora a gente está observando justamente o fundo desse processo de desaceleração de vendas e de desaceleração de novas construções. E a pergunta que fica é, o que a gente vai ver da agora para frente, né? Será que esse ajuste já foi suficiente ou será que tem muito mais ajuste para acontecer? Porque essa é a pergunta, né? A gente está agora com as novas construções desacelerando, mas a gente já tem um estoque grande de construções em andamento. Então tem muita gente empregada nesse setor. E a pergunta que fica, eu acho que essas novas construções voltam a acelerar, porque a utilização de casa, a ocupação de casa está muito alta nos Estados Unidos, né? Ou você vai para um processo em que a taxa de juros ganha o processo. A taxa de juros muito alta de hipoteca, você não consegue reacelerar. O que esses dois cenários podem causar para a economia? Se as novas construções reacelerarem ou se elas deixarem de acelerar? Quais esses dois cenários? Que tipo de economia eles geram daqui para frente nos Estados Unidos no segundo semestre? Tá. Vamos começar com um cenário que talvez seja mais óbvio e mais fácil de buscar no passado, né? Se as novas construções mantiverem o nível atual, que é um nível abaixo da tendência, a tendência é que, à medida que essas construções em andamento terminem, as pessoas empregadas nesse setor já não sejam mais tão necessárias quanto eram antes, pelo menos não a esses níveis, né? E nesse sentido, o emprego do setor de construção como um todo contrairia. E aí o setor de construção, como eu comentei no início, ele é antecedente do ciclo, porque ele vai ter associado a ele vários outros setores, vários outros tipos de empregos, vários outros tipos de business que vão acabar sendo puxados para baixo também, caso ele não se recupere. Então, nesse sentido, se as novas construções mantiverem o nível atual, a tendência é que a gente veja uma desaceleração mais pronunciada da economia. Mas a gente pode também pensar no outro lado, né? A gente está partindo, e aí diferentemente da história, a gente está partindo de níveis de estoques muito baixos, muito deprimidos, para um nível de demanda que, embora não seja tão forte quanto ele foi em 2020 e 2021, ele ainda é razoavelmente elevado, e agora a gente está falando do fim de ciclo de juros. Então, o importante ter em mente que o fim do ciclo de juros, ele encontra um teto nas taxas de hipoteca. Se existir uma demanda suficiente a essas novas taxas de hipoteca, a tendência é que os preços não consigam ter uma correção muito forte. Por que a correção de preços é importante? Porque não caiu quase nada até agora. Não caiu quase nada. 5%? Exatamente. Então, eu comentei, né? Subiu 40, caiu 40, caiu 5%. Se os preços estabilizarem nesses níveis, o construtor vai querer entregar mais. Se o construtor quiser entregar mais, a demanda por construções e, consequentemente, a demanda por emprego, ela vai seguir elevada. E é muito importante para a gente pensar o seguinte, né, André? Qualquer recessão nos Estados Unidos é definida por subida de taxa de desemprego. Qualquer recessão nos Estados Unidos é 2% pelo menos de subida de taxa de desemprego. O desemprego está no low histórico desde 1969 nos Estados Unidos. Se esse setor não desacelerar, vamos supor que, na verdade, a taxa de juros chegou a um pico e as novas construções voltem a acelerar e esse emprego não corrige, será que a gente vai ter o risco que não aconteça essa recessão nos Estados Unidos da maneira que as pessoas esperam? Eu acho que é possível, né? Porque o fato do setor imobiliário, mesmo tendo recebido um choque de juros de 5 pontos percentuais, se ele resistir a isso de forma relativamente benigna, é um sinal de que outros setores da economia menos sensíveis à alta dos custos de financiamento ali via taxa de juros também consigam passar por essa situação de forma relativamente tranquila, né? Então a gente estaria falando de uma desaceleração econômica, mas não uma recessão importante. Mesmo se fosse uma recessão, talvez uma recessão mais branda. Uma recessão mais branda. O mercado espera no momento, né? Legal, André. Pessoal, para saber mais, no nosso paper a gente fala de todo o histórico do mercado de housing americano, bem legal, entender a história desde 1930, entender como é que esse mercado passou pelos anos 80, pelos anos 90, pela crise de 2008, a situação atual e o que isso pode dizer para emprego e a possibilidade de recessão dos Estados Unidos. Não deixe de ler o paper Um Dia a Casa Cai, está ali no blog da Quineia, com certeza você vai gostar. André, obrigado e até a próxima, pessoal.
Obrigado, pessoal.